Você já assistiu o filme Prenda-me se for capaz? Então, vou te contar um pedacinho desse filme. A gente estava assistindo, revendo esse filme esses dias e o Marcelo, numa cena lá, ele falou assim, ó, papo de mulherzinha para você fazer. Eu falei assim, ai, legal. E aí, o que acontece? Tem um momento lá, bem, se você não assistiu o filme, eu já vou te contar. Ai, que engraçado o desfecho do negócio, mas enfim, né? Vou ter que contar, senão eu não faço programa. Tem uma hora que ele vira para a esposa dele e fala assim, eu menti para você, eu não sou médico, eu não estudei em Harvard e meu nome não é esse. Qual foi a reação dela? Você não é luterano? Vamos entender isso? Ele estava preocupado em falar para ela que não era médico, que não estudou em Harvard, que o nome dele não era aquele, mas o que ela estava mais preocupada é se ele não era luterano. Então você mentiu para mim, você não é luterano? Ou seja, você não tem Deus na sua vida? Será que essa seria a pergunta mais importante que você faria ao seu pretendente? Será que isso seria a sua prioridade? Eu preciso saber se ele tem um relacionamento com Deus ou não, porque isso vai determinar se eu vou aceitá-lo na minha vida ou não. Ah, Thelma, mas eu já vi muitos homens, muitos rapazes que vivem em igreja, mas que têm uma vida toda bagunçada. Pois é, isso não é ter Deus, isso é ser religioso, entendeu? É cumprir o horário ali, bater o ponto e não estou falando disso. Eu estou falando de um homem sensível ao coração, à voz do Espírito Santo, que o seu coração seja de Deus, que ele ore, que ele busque Deus, que ele procure estudar a palavra para ele saber o que Deus orienta a fazer na vida, para que seja um homem na sua vida que possa ser um cabeça abençoado, que possa ser direcionado por Deus, que a hora que você precise de um conselho, de um apoio, de uma palavra, esse homem ele seja sábio em Deus e ele possa te ajudar. E ele possa ser maduro o suficiente para te falar, olha, eu não sei o que a gente vai fazer em relação a isso, mas vamos orar, vamos buscar em Deus. Um homem que Deus tem acesso ao coração dele. Isso é o mais importante para você hoje? Porque se a pessoa se apaixona, a mulher se apaixona, e aí, não, lá na frente a gente vê o que acontece. Eu já sei o que acontece, todo mundo sabe. E a palavra de Deus também já fala, não vos coloqueis em julgo desigual. Julgo desigual não é só questão de ter Deus ou não ter Deus. São várias outras coisas em relação à cultura, às vezes tem um choque muito grande, em relação a sonhos e ideais. Um quer ser missionário lá na África, a outra quer ser engenheira aqui. Vai dar certo? Algum vai ter que abrir mão. Se cada um tem certeza que Deus o direcionou para isso, não vai dar certo. Ou seja, agora se esses dois têm buscado ao Senhor e tem buscado fazer aquilo que está no coração de Deus, e é plano de Deus que eles estejam juntos, um dos dois ouviu Deus errado em algum momento e vai ceder e vai ser bênção. Então o que eu quero te encorajar é a primeiro fazer essa pergunta, não na lata assim, tá? Estou falando, você faz essa pergunta, você olha para o seu pretendente e fala, você tem Deus? Você tem um relacionamento com Deus? Às vezes, o rapaz, o homem, ele não teve a oportunidade ainda de conhecer a Deus da maneira que você conhece e talvez você possa sim ser um instrumento de Deus para que ele venha se aproximar de Deus. Mas isso é muito difícil. Eu vou te falar o que eu fiz quando eu conheci o Marcelo. E aí aquilo, né? Como eu tenho essa experiência, é muito difícil eu te motivar a começar um namoro com essa diferença, um tem Deus e o outro não, para ver o que dá lá na frente. Quando eu conheci o Marcelo, ele não tinha Deus, ele nem sonhava com Deus. E aí eu falei assim, Deus, gostei do que eu vi. Ele é legal, mas se o Senhor tem algo lá na frente para nós, faz dele um homem segundo o seu coração. Que ele possa te conhecer, que ele possa realmente ter um relacionamento com o Senhor. E aí sim o Senhor me dá ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma semana depois, Thelma, não, demorou mais de ano. Mas foi.
E hoje eu vivo um casamento feliz, hoje eu vivo uma vida espiritual 100%, porque nós conhecemos a graça e tudo isso foi porque ele foi usado por Deus. Ele é usado por Deus para nos orientar nessa graça. Deus o chamou para isso e hoje ele tem desempenhado a sua função no reino de Deus. E se lá na frente eu tivesse aceitado ele do jeito que era, sem Deus, será que hoje nós viveríamos assim? Será que hoje nós estaríamos onde nós estamos? Eu creio que não. Então, moça, não abra mão disso. Rapaz, não abre mão disso. Que você saiba escolher de acordo com o que Deus escolheria para você. Alguém que Deus tenha acesso para que Ele possa abençoar os dois e usar os dois e moldar os dois para que um seja bênção na vida do outro.